Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 10 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E neste primeiro domingo da Quaresma, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. O deserto e as tentações. Antes de mais nada, observamos que uma grande missão é sempre precedida por um grande retiro. Para Jesus, foi um retiro de 40 dias no deserto, no perfeito jejum, como falamos no início da Quaresma. Para quem é novo da caminhada, esclarecemos que Jesus enfrentou a tentação como cada homem a enfrenta. Não pense, ele era Deus, para ele é tudo fácil, mas para mim não. Jesus renunciou à sua divindade de verdade e foi tentado em tudo, igual a nós, como fala a carta aos Hebreus. Ele venceu com a palavra da Bíblia. Isso te diz o quanto é forte. É com a palavra vivida todo dia que você pode vencer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão o homem viverá. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levaram nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O batismo de Jesus se conclui com a solene descida do Espírito Santo sobre ele, com a potente voz do céu: Eis o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. Justamente este momento é visto como o início oficial da missão pública de Jesus, como uma autêntica unção igual à unção dos reis e dos sacerdotes instituídos no seu ministério em Israel. A própria palavra Messias significa ungido, e é também o significado da palavra Cristo. Por este motivo, quando Jesus se apresenta na sinagoga da sua cidade, ele pode dizer com toda a verdade: O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a unção e me enviou a proclamar a boa nova aos pobres. Com nossa grande surpresa, os evangelistas mostram que é o próprio Espírito Santo que leva Jesus para o deserto, para ir ser tentado pelo demônio. A primeira coisa que aparece clara é que não existe missão se não é antes precedida de um profundo e longo retiro.
Sempre o recolhimento interior precede qualquer ação. Jesus era o Cristo, o Messias esperado, formado na escola de Maria, mas precisou igualmente de um tempo forte, 40 dias no deserto, sem comer nem de dia nem de noite, sem conversar com ninguém, orando, jejuando, dialogando com Deus e, sobretudo, enfrentando as ciladas do inimigo. O número 40 é significativo na Bíblia, bem sabemos. Israel peregrinou 40 anos no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. E estes 40 anos foram um tempo de grandes tentações e de forte intimidade com Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés passa 40 dias e 40 noites na montanha. Ainda uma antiga tradição rabínica diz que também Abraão caminhou 40 dias e 40 noites sem comer e beber para chegar a Horeb, onde devia sacrificar o filho. Na Bíblia se diz ainda que depois que Elias comeu o pão que Yahvé lhe enviou, caminhou ele também 40 dias e 40 noites até chegar a Horeb. E assim poderíamos continuar. No caso de Jesus, ao jejum se acrescentou a tentação. A tentação faz parte da preparação para a missão. Ela é um risco que fortalece a missão. Sem esse preparo, esse treinamento, o missionário tomba. Sem dúvida, alguém pode pensar: como Jesus podia ser tentado? Ele era Deus, sabia tudo. Que tentação é essa? Ele não passou o que o homem passa. Quem fala assim, irmãos, mais uma vez demonstra não ter entendido nada da encarnação, do descer de Deus dentro da tragédia humana. Diz o nosso Papa Bento XVI: Yahvé deve penetrar a tragédia da existência humana. Este é o eixo de sua missão. Atravessa essa tragédia até o fundo para encontrar a ovelha perdida, colocá-la nos ombros e levá-la para casa. A descida de Jesus ao inferno não aconteceu somente depois de sua morte, mas pertence a cada instante da sua vida. Jesus abraça o homem totalmente, agarra a história desde o início, em Adão, até o seu fim, até o último homem que virá. E aqui se enraiza também a real tentação. Jesus foi tentado de verdade, porque ele depositou, desde Belém, o manto de sua divindade, como fez na Quinta-feira Santa no lava-pés. Sendo ele de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A carta aos Hebreus o afirma claramente: não há tentação que Jesus não tenha experimentado. Passou pelas mesmas provações que nós passamos. Quantas vezes, por exemplo, somos tentados de fazer do pão material, do dinheiro, o centro da nossa vida e de toda a nossa preocupação? Quantas vezes vivemos uma idolatria prática, adorando o salário mais do que Jesus Cristo? Quantas vezes somos tentados de encurtar os tempos, de nos saciar do nosso jeito, ao invés de esperar o pão de Deus, os planos de Deus? Jesus tinha fome. O que havia de mais simples do que exigir que o Pai saciasse esta fome? Não está escrito na Bíblia que Deus sacia seu povo com maná perene? Por que agora ele não sacia o seu filho amado? Será que o Pai, o Abá, não é mais Pai? Será que tudo foi uma ilusão? Essa foi a primeira tentação que Jesus viveu e cortou na sua raiz, com firme decisão.
Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda vil tentação é a do poder. Talvez seja essa mesma a maior tentação do ser humano. Eu te darei todo o poder, se me adorares. Até o dinheiro está a serviço da tentação do poder. Basta pensar na nossa vida. Como nós mudamos quando temos um pouco de poder na mão? Frequentemente lembramos do ditado: dá o poder na mão de uma pessoa e você verá quem ela é. A tentação de tornar-se ditadores, colocando todos debaixo dos nossos pés, é eterna. É uma tentação muito alisante, sutil, irresistível para quem não ora. Na verdade, a tentação do poder é o exato oposto do comportamento de Deus. Quem quer ser o maior, seja vosso servo, seja o escravo de todos. Lave os pés de todos. É uma tentação claramente diabólica, porque o poder de Deus consiste na sua imensa capacidade de amar e não de explorar. Jesus corta radicalmente dizendo: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Frase que significa: eu escolho a vida de Deus, a vida do amor e do serviço, não a do poder. Eu quero sobressair no servir igual a um escravo, e não no domínio e no poder igual a um rei. Enfim, a terceira tentação que São Mateus apresenta é a tentação de instrumentalizar Deus. Aparece clara a inversão de valores. Ao invés de sermos nós a seguir humildemente a Deus, achamos que deve ser Ele que nos serve e satisfaz nossas coceiras espirituais, como fala o Papa Bento XVI. Qual necessidade havia de Jesus se jogar barranco abaixo? Será que a prova da fé consiste nesta frescura, neste esporte radical? Ou a verdadeira prova da fé não é morrer na cruz? A prova de fé está no sensacionalismo ou na profunda, silenciosa entrega até o sacrifício extremo? Somos nós que devemos mandar Deus fazer as coisas, ou não será melhor nós seguirmos o que Deus nos pede? Quando foi que Deus pediu uma coisa tão inútil como esta, jogar-se barranco abaixo? Infelizmente, esta é a mentalidade de quem trata Deus como o gênio da lâmpada de Aladim, ou como um espírito que eu pago para que me faça um trabalho. Essa é a mentalidade da magia, que pretende mandar até sobre Deus, ao invés de obedecer a Deus. A fé, a verdadeira religião, irmãos, consiste, pelo contrário, em caminhar humildemente com nosso Deus, trilhando o que Ele nos pede, sem exigir em momento algum que seja Ele que trilha os nossos caminhos. Essas reflexões que completam as células catequéticas nos ajudam a compreender melhor o importante trecho que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão o homem viverá. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus
e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levaram nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Podemos neste momento parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos ajudam a entrar na profundidade da mensagem de Jesus. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajudará a viver as atitudes de Jesus de maneira simples e prática. Vamos refletir mais um pouco para pensar bem em como praticar este nosso propósito, a que devemos renunciar para vencer as tentações do diabo e qual atitude devemos criar em nós para seguir Jesus. Não só de pão o homem viverá. Paz e alegria a todos. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Paz e alegria a todos.
das flores secas em um campo aberto, existe um deserto no peito da multidão, onde a canção que toca é o silêncio, a alma segura nas mãos da solidão. Mas foi no deserto que ele venceu também. Hoje é sua vez, Deus vive em você. Retorne o Rei em majestade, todo joelho ao chão ante o nome do Senhor. Eis o reino esperado, justiça, alegria e paz, divina redenção. Imerso em nuvens negras, o suor virou sangue, o manso teve a visão. Na sequidão surgiam oásis, mas a sede